Meninos, bom dia. Vai ficar ruim aqui a qualidade da filmagem, mas eu combinei de conversar com vocês alguma coisa. Nossa, será que eu não vou aparecer? Tá. Alguma coisa sobre o conteúdo da nossa avaliação. Então, assim, lembrar, meninos, da questão da crise da União Soviética. Lembrar que a União Soviética, então, é um país que existiu entre 1922 e 1991. A crise da União Soviética, na verdade, é uma crise do mundo socialista. Você pode pensar em termos políticos, lembrar a insatisfação da população em relação à ditadura, então um desejo de democracia, e as questões econômicas, como, por exemplo, a improdutividade, o centralismo administrativo e tudo isso. Lembrar que depois que a União Soviética acabou em 91, havia uma preocupação da Rússia em manter a influência sobre os novos países formados, e aí se cria a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que é o bloco econômico formado pela maioria, não todos, dos países que faziam parte da União Soviética, para garantir aí a influência da Rússia sobre eles. A gente tem ali dentro dessa antiga União Soviética alguns conflitos, né, até de interesses. Por exemplo, né, recentemente a Ucrânia ela se indispôs, né, com a Rússia, porque naturalmente você tem a questão da influência, né? Quem ficar na CEI fica sob a influência da União Soviética. Desculpa, quem ficar na CEI fica sob a influência da Rússia. Então, se você pretende sair fora, né, por exemplo, aí tem uma questão da aproximação. Você fica entre a influência da Rússia, se você fica na CEI, e a influência da Europa Ocidental, se você migra para a União Europeia. A Ucrânia, por exemplo, ela não está na União Europeia, né? Ela se desplugou da CEI, né? Ela sai da CEI, ela não está na CEI mais. Há exemplo também da Estônia, Letônia e Lituânia, onde havia um forte sentimento antirrusso, eles também não estão na CEI mais. Os ucranianos, por exemplo, né, são uma economia relativamente forte para os padrões das antigas repúblicas soviéticas. A Ucrânia não está na CEI mais, mas também não está na União Soviética, não está na União Europeia, mas os cidadãos, por exemplo, ucranianos, não precisam mais de visto, não são mais de visto para entrar na União Europeia, tá? Assim como, por exemplo, os brasileiros não precisam de visto para entrar no Mercosul, eles não precisam mais disso para entrar na Europa, tá? Bom, você tem dentro da Rússia, por exemplo, a gente sabe que a Rússia, né, a Federação Russa é uma heterogeneidade de povos, né? Apesar de usar um nome só, né, longe de que seja uma integridade, uma unidade étnica. Você tem, por exemplo, conflito na Chechênia, ali na região do Cáucaso. Ali você tem uma população muçulmana. Lembrar que a Rússia é de maioria ortodoxa. Especificamente na Chechênia, né, na região do Cáucaso, uma questão ligada à presença do petróleo, né? E lembrar que, por exemplo, no caso da Chechênia, uma eventual autonomia da Chechênia não só abre pressuposto para que outros, exemplo, né, para que outras regiões da Rússia se separem, mas também ali há uma questão de logística do petróleo, né? Do gás natural, na verdade, dos hidrocarbonetos, vamos dizer de maneira geral, tá? Petróleo, gás, enfim. Hidrocarbonetos, combustíveis, né? O setor de hidrocarbonetos, combustíveis fósseis, que são transportados por dutos, né? Gasodutos, oleodutos, que passam ali por aquela região. Então, se eu, por exemplo, isso aqui pertence à Rússia. Então, se a Chechênia despluga-se da Rússia, os gasodutos e oleodutos que passam pelo subsolo da Chechênia vão passar a ser chechenos e não russos. Isso gera um problema de logística, né? E fora o que eu falei, a questão da perda territorial, etc. Lembrar sempre que quando, no processo de formação da União Soviética, você tem uma data importante, né? A Rússia primeiro se torna socialista em 1917, na Revolução Russa, mas a União Soviética mesmo só se forma em 1922.
aquilo que você percebe durante a existência da União Soviética foi um pouquinho diferente daquilo que o próprio Karl Marx pensou, né? Porque o Karl Marx pensou numa sociedade, né, num ideal, claro, aquilo que é o socialismo científico e aquilo que é o socialismo real, houve diferenças, né? O excesso de centralismo, o excesso de do governo muito ditatorial, por exemplo, acabou levando o socialismo para outros caminhos e eram governos muito personalistas, muito ligados à própria figura do governante, né? Antes de um governo popular, né, era um governo pessoal. A exemplo do Stalin, né, que governa a União Soviética de 1924, que é o ano da morte do Lenin, até 1953. O Stalin, ele era um cara tão ditatorial e personalista que você fala de stalinismo, né, a fase do governo dele. Bom, eu acho que é por aí. E o final lá da União Soviética também, né? Lembrar lá a questão das tentativas de salvar a União Soviética com seu último presidente, o senhor Mikhail Gorbachev, né? Que assumiu o governo em 1985 e tenta lá, através das reformas, né? A perestroika, lembra lá, perestroika, tentativa de reformas econômicas, tá? Ele vai tentar, através de reformas econômicas, né, abertura, entrada de empresas privadas, etc. Talvez alguma coisa parecida com o que a China fez e faz. E perestroika significa reestruturação, tá? E a glasnost, né, que significa transparência, seja uma tentativa de dar à população a maior participação popular. Mas digamos que foram medidas que não surtiram o efeito necessário ou esperado, porque talvez tenham sido medidas muito demoradas, demorou para aparecer, entende? Então não deu para salvar os soviéticos e a União Soviética acabou em 91. Tá bom, meninos? Show lá. Amo pra Cruzeirão. Vou com o maior prazer, mas dá-lhe Dutra. Tá bom? Um beijo pra vocês, viu? Beijos e abraços. Fui. Bye, bye.